Muito bem, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai para a nossa 7ª aula da disciplina Bioquímica de Macromoléculas. E hoje a gente vai falar sobre o processo de transcrição. Lembrando que o processo de transcrição é o processo segundo o qual um gene fica ativado, ou seja, quando um gene que está no DNA é transcrito num RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro, então, vai permitir que esse gene seja produzido, traduzido em uma proteína, e que a proteína vai responder a um estímulo, tá, que gerou a transcrição desse gene. A gente tem que entender primeiro o que a gente chama de dogma central da biologia molecular. Tá? O dogma central da biologia molecular diz que o fluxo da informação genética é unidirecional. Isso significa que uma vez que a informação chegou ao nível proteico, ela nunca mais volta ao nível de ácido nucleico. Tá? Então, o fluxo é sempre do ácido nucleico para a proteína, e nunca ao contrário. A informação da proteína não tem como influenciar o gene que codificou ela de nenhuma forma. Tá? Isso também foi visto como a refutação definitiva da herança dos caracteres adquiridos. Porque uma vez, e também do uso e desuso. Porque uma vez que você chega na proteína, você não tem como voltar a informação genética do DNA. Então o DNA está lá no núcleo, formando seu genoma, e o DNA pode se replicar. Quando ele se replica, é quando você tem a necessidade da célula se dividir. Tá? E aí você tem dentro do seu genoma, nesses 3,1 bilhões de pares de base, que são os dois genomas, 3,1 mais 3,1, 6,2 bilhões de pares de base que estão dentro do núcleo de cada uma das suas células. Algumas partes desse genoma estão ativas em determinado momento. O que essa parte está ativa? É justamente ela ser transcrita, que ela é copiada na forma de RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro viaja para o citoplasma da célula, onde ele vai ter uma função celular. Tá? Então, o transcriptoma é o conjunto de RNAs que estão ativos em um determinado momento, e esse conjunto de RNA ativos é o que a gente também chama de genoma ativo, que é o genoma que está sendo expresso, sendo produzido em um determinado momento. Tá? E isso muda a todo instante. A transcrição, portanto, simplificando para vocês, é o processo de cópia do DNA em RNA. Tá? O DNA é o ácido desoxirribonucleico e o RNA é o ácido ribonucleico. O DNA é desoxi porque ele tem um oxigênio a menos, que é justamente no carbono 2', tá? Que no DNA é só um H e no RNA é um OH. O RNA tem uma hidroxila na posição 2' do nucleotídeo e o DNA tem simplesmente um átomo de hidrogênio. Tá? Além disso, a gente sabe que o RNA tem a uracila e o DNA tem timina como base nitrogenada que forma os nucleotídeos. Para que serve o processo de transcrição? Serve justamente para você poder ativar e desativar diferencialmente os genes. Se todos os genes da célula estivessem igualmente sendo transcritos num momento, a célula não saberia responder a nenhum estímulo. E é essa ativação e desativação diferencial de genes que vai permitir que a célula funcione e responda aos estímulos que chegam para ela ao longo da vida da célula. Tá? E aí a transcrição justamente define o repertório de genes ativos a cada momento, que é chamado de transcriptoma. Tá? O transcriptoma ele é diferente entre os tecidos, muito diferente. O transcriptoma das células do coração é bem diferente dos da célula do fígado, do cérebro, dos neurônios. Mesmo no cérebro, os neurônios, as células da glia e os diferentes tipos de celulares têm diferentes transcriptomas, diferentes grupos de genes que estão ativos a cada instante. Tá? E também muda de acordo com os estímulos. Uma mesma célula, quando você injeta insulina nela, você injeta algum fármaco, esse fármaco vai atuar como um sinalizador, como um estímulo que vai gerar a transcrição de determinados genes. Ok? Se a gente tivesse um entendimento mais fino, a gente tem um entendimento bastante geral de como é que funciona a transcrição. Mas se a gente tivesse um entendimento mais fino da regulação da transcrição, a
gente poderia definir a adaptação do indivíduo a qualquer tipo de meio ambiente, a diferenciação celular, por exemplo. Se a gente tem um zigoto, por exemplo, a gente tira uma célula nossa do nosso sangue, digamos uma célula nucleada do sangue, que não seja uma hemácia, uma célula imunológica, a gente poderia tentar desdiferenciar essa célula e depois diferenciá-la de novo numa célula de um tecido. Por exemplo, a ideia seria, por exemplo, poder pegar uma célula tronco, né, e poder fazer, por exemplo, um coração seu mesmo, um coração com as suas células, com o seu DNA, fora do seu corpo, um coração seu. Você está com um problema no coração, se a gente soubesse perfeitamente como é feita a diferenciação do coração, quais genes são ativos e inativos a cada instante do processo em que a cardiogênese acontece, a gente poderia, em teoria, produzir um coração para você fora do seu corpo e depois transplantar, que possivelmente teria muito pouca rejeição, já que é um coração com as suas próprias células, né, ou qualquer outro tecido que você imaginar. Tá joia? Então o transcriptoma é esse genoma que está ativo num determinado momento, tá? Que está sendo produzido um RNA, e esse RNA tem uma função celular, seja ela produzir proteína, ou o RNA pode ser um RNA não codificante, que ele mesmo tem uma função como o RNA na célula. Bom, e onde fica o RNA, né? O RNA ele é feito no núcleo, porque a RNA polimerase, que é a enzima que faz o RNA, ela se liga ao DNA, ela abre ligeiramente o DNA na região daquele gene, tá? E depois esse RNA é todo feito, ele é processado nos eucariotos e depois vai para o citoplasma. E no citoplasma é que ele vai ter a função que se espera que ele tenha, esse RNA, tá? Mas você vai me perguntar, mas e as bactérias? Nas bactérias não tem núcleo. Por isso que a gente fala que nas bactérias a transcrição é acoplada à tradução. Então, na mesma medida que o RNA mensageiro está sendo produzido pela RNA polimerase, ele às vezes mal acabou de ser produzido, como a gente está vendo aqui nessa figurinha aqui de baixo, ó. O mesmo RNA, a RNA polimerase nem acabou de fazer o RNA, tá? E já tem um ribossomo traduzindo esse RNA. Esse amarelinho ali é um ribossomo, está traduzindo e gerando a proteína que esse RNA tem que produzir. Isso acontece em bactéria. Por quê? Porque nos eucariotos você tem a carioteca, que é a membrana nuclear, que separa o núcleo do citoplasma. Tá? Então, no eucarioto, o RNA é feito totalmente primeiro, depois ele é modificado, alterado, a gente vai ver nessa aula quais são as alterações que acontecem nesse RNA, e depois ele viaja para o citoplasma para cumprir sua função no citoplasma, ok? Então aqui mostrando mais uma vez, ali naquela micrografia que você está vendo ali, você tem um fiozinho que é o RNA, e essas bolinhas que vão nascendo são as proteínas, várias proteínas nascendo do RNA, tá? E na verdade a linha central da figura é um DNA, aí dali sai o RNA, e o RNA são os fios que estão indo para os lados, e em cima desses fios tem umas bolinhas pretas, que esses sim são os ribossomos, já traduzindo as proteínas que esses RNAs codificam, tá? Aqui nessa figura aqui está mostrando mais ou menos o tempo em que a tradução acontece nos procariotos. As bactérias e os procariotos em geral são organismos unicelulares. Então eles têm que chegar ao estímulo e têm que responder imediatamente àquele estímulo, senão ele morre. Se chegou algum bicho que está te empurrando, ou algum agente químico que é tóxico, você tem que responder imediatamente, senão você já morreu, né? Você não, a célula unicelular, procarioto, a bactéria ou a arqueobactéria. Então ali em 0 minutos, lá em cima, começa a transcrição, o RNA começa a ser feito, tá? Em meio minuto depois já começa uma tradução, 1 minuto e meio depois o RNA já está sendo degradado, que foi produzido, está acabando de ser feitas as proteínas, em 2 minutos a RNA polimerase termina a síntese do RNA, e em 3 minutos já foram feitas todas as proteínas, o RNA já está sendo totalmente degradado, e
agora já outro RNA é que vai ter que ser produzido para responder a um novo estímulo que chegou. Tá? Então, a gente como organismos grandes, a gente está mais independente do meio, mas os organismos unicelulares estão totalmente dependentes de todos os estímulos que chegam a qualquer momento e eles têm que responder imediatamente, senão eles morrem. Tá? Então, nos eucariotos, aí está mostrando então nesse slide ali, ó, essa coisa roxa em cima é o núcleo da célula. Tá? E ali você tem o DNA, depois você tem o RNA, que é essa fitinha rosa. Tá? Coloquei ali o pré-RNA, primeiro é feito um pré-RNA, esse RNA é processado, são retirados os introns e são adicionados a cauda poli-A e o CAP 5', que a gente vai ver nessa aula, e só depois que esse RNA está totalmente processado é que ele vai atravessar o poro nuclear, tá? E chegar no citoplasma. No citoplasma, justamente ali, o amarelinho, ribossomo, vai se ligar ao RNA mensageiro e vai traduzir a proteína, que é essas bolinhas verdes que estão embaixo, ok? Lembrando que transcrição é uma coisa, tradução é outra. Na tradução você muda o alfabeto, você passa de ACTG para um alfabeto de 20 letras que são os aminoácidos. Então a tradução é outro idioma, tá? Enquanto a transcrição você está no mesmo idioma, ácido nucleico para ácido nucleico. Só muda uma letra do idioma, que é o T, que vai virar U. Tá joia? Muito bem, para que serve o RNA? O RNA é um intermediário do DNA, tá? Ele serve para regular e guiar a produção de uma proteína. Quanto mais você precisa de uma determinada proteína, mais RNA dela é produzido. Isso é o que a gente chama de regulação da transcrição. E os fatores de transcrição são as proteínas que vão se ligar ao DNA para ativar um gene, tá? Os fatores de transcrição, então, respondem a estímulos e eles vão se assentar, eles vão se ligar nessa região que a gente chama de promotor, que é uma região que está logo antes do início do gene. Tá? Então, os fatores de transcrição se ligam nas regiões promotoras e quando ajunta uma quantidade significativa de fatores de transcrição nesses promotores, esses fatores de transcrição vão recrutar a enzima RNA polimerase, que ela vai ser responsável por fazer a transcrição desse gene e gerar o RNA para ele. Ok? A gente vai vendo isso aos poucos aqui na aula. Existem alguns tipos de RNAs que são muito bem conhecidos, como o RNA mensageiro, que é o principal, entre aspas, né? Sem os outros ele não seria ninguém, mas o RNA mensageiro ele contém a informação do gene, ele é um mensageiro, ele leva a informação do gene do núcleo da célula para o citoplasma. Tá? Então ele é um mensageiro, ele é muito importante. O RNA transportador e o RNA ribossômico, a gente vai ver na próxima aula, que o RNA transportador e o ribossômico faz parte do ribossoma. O ribossoma é essa organela celular que produz as proteínas, e o RNA transportador ele ajuda o ribossomo a produzir as proteínas na medida que ele transporta os aminoácidos para que a tradução seja feita, ok? E recentemente, nas últimas décadas, foram descobertos chamados microRNAs, que são pequenos RNAs não codificadores, ou seja, eles não produzem proteína, muitos de função ainda não conhecida, mas que eles atuam na regulação fina da transcrição. Eles mantêm um RNA, por exemplo, mais estável por mais tempo, se aquela proteína precisa muito dela, ou levam esse RNA à degradação, caso você não precise mais dessa proteína, e eles atuam como ribozimas, de alguma forma, principalmente cuidando da meia-vida dos RNAs mensageiros, mas também eles têm outras funções celulares. Tá? A gente viu que quanto mais complexo é um animal, mais microRNAs ele tem, maior o repertório de microRNAs dele. Tá? Então, a gente, quando isso foi identificado, um pesquisador da Austrália chamado Mattick, ele disse que a complexidade dos animais estava codificada nos microRNAs. Tá? Hoje em dia já foi visto que mesmo animais mais simples têm mais microRNAs do que se imaginava, mas realmente parece que a gente, os seres humanos e outros organismos mais complexos, têm um repertório mais
maior de microRNAs. Tá? O RNA mensageiro, na verdade, é então o principal RNA. Por quê? Porque ele tem o código do gene. Sem ele, o código do gene, a informação do gene não vai para o citoplasma. Tá? E ele demorou muito para ser descoberto, porque a gente tem genes pequenos, genes médios, genes grandes. E quando os pesquisadores vão descobrir estruturas na célula, normalmente eles separam por tamanho. Então, como ele é muito heterogêneo em tamanho, ele demorou um pouco para ser descoberto. Tá? E para estudar o RNA mensageiro, normalmente ele é estudado através das chamadas bibliotecas de cDNA. O que é uma biblioteca de cDNA? cDNA é o DNA complementar, C de complementary DNA. Tá? E aí, por que é feito? A gente faz, os pesquisadores no laboratório, a gente pega uma célula, né? A gente purifica o RNA dessa célula usando vários agentes químicos e tal. Só que o RNA, ele é uma molécula muito instável, tá? Então ele se degrada muito fácil. A gente tem RNAs nas mãos, tá? Tem RNAs para todo lado. Então ele é uma molécula muito instável. Então, para a gente conseguir trabalhar com essa molécula de RNA, a gente faz um DNA a partir dela. A gente usa uma enzima chamada transcriptase reversa, que é uma enzima presente em muitos vírus de RNA, muitas vezes, e esse RNA ele é transformado em DNA para o vírus integrar esse RNA dele como cDNA no genoma do hospedeiro. E biotecnologicamente os cientistas usaram essa enzima transcriptase reversa para poder extrair o transcriptoma e manter o transcriptoma dentro de um tubinho in vitro de forma mais estável. Para manter um transcriptoma estável, um ácido nucleico estável, a gente faz um DNA complementar, que é uma molécula mais estável. O DNA é mais estável, né? Ou seja, a evolução escolheu o DNA como uma molécula chave para guardar o nosso genoma. E a gente usa isso também biotecnologicamente para guardar o nosso transcriptoma da célula que a gente está querendo estudar. Tá? Então a gente pega o RNA e usa a transcriptase reversa para fazer o DNA complementar e guarda isso na forma de DNA. Mas essa biblioteca de DNA, ela representa o transcriptoma da célula na hora que o RNA foi extraído. O RNA que a gente quer estudar. Tá? A gente pode fazer estudos de transcriptoma. Estudos de transcriptoma são sempre estudos de transcriptoma comparativos. Só faz sentido o transcriptoma se você tem uma situação A e uma situação B da qual você quer comparar. Por exemplo, uma célula normal com uma célula tumoral. Esse é o estudo mais comum de transcriptoma que existe. Né? Qual é a diferença do transcriptoma de uma célula normal do fígado e uma célula tumoral do fígado, ou da garganta, ou da língua, ou do olho, ou do cérebro, né? Que é normal versus tumor. Tá? Mas você também pode fazer célula normal contra uma célula que foi aplicado um fármaco, né? Então o transcriptoma ele é sempre um estudo comparativo. Também às vezes a gente faz transcriptoma de diferentes estágios de vida, né? O transcriptoma do protozoário, quando é trofozoito, quando é merozoito, quando é outra forma de vida, e aí vamos ver quais são os genes que estão ativos em cada fase, tá? Então, os estudos de transcriptoma são sempre estudos comparativos. O RNA é maior que a proteína. O que quer dizer isso? Quer dizer que para cada 3 códons, 3 nucleotídeos, você tem um aminoácido. Então, ele é mais longo, não é que é maior, é mais longo do que a proteína, tá? E aí essa região do RNA define o gene, tá? E a proteína é a parte do RNA que é codificadora, ela vem da parte do RNA que é codificadora, porque o RNA também tem uma parte que é não traduzida, 5 linhas, e uma parte não traduzida, 3 linhas, a gente vai ver daqui a pouco. E aí a gente chega na questão, o que é o gene, né? Eu já expliquei para vocês que gene é uma coisa super difícil da gente ter um conceito claro, mesmo assim a gente sabe o que é, sem saber conceitualizar com 100% de clareza o que é um gene. Tá? Então, a estrutura molecular de um gene depende primeiro se é um gene de bactéria ou um gene de eucarioto. Os genes eucarióticos são muito mais sofisticados e complexos do que os genes de bactéria, que são mais simples. Tá? Os genes de eucariotos,
eles são interrompidos e eles têm uma região chamada intron e uma região chamada exon. Então, os introns são regiões que são retiradas, são intrometidas, regiões intrometidas que não representam o código do gene. Então, quando você tem um gene, esse RNA, ele tem introns e exons, e aí os introns têm que ser retirados e os exons reunidos no chamado edição ou processamento ou splicing do RNA, e aí, depois que os exons estão ligados, aí que esse RNA vai poder produzir uma proteína, ok? Os genes têm uma grande variação de tamanho, tá? Aí você está vendo o tamanho dos genes. Da drosófila, os genes têm mais ou menos 2.000 pares de base, 2KB, tá vendo aí nessa figura ali? A gente tem aqui o número, o tamanho dos genes em KB. KB é quilobase, 1.000 bases. Então, os genes da Saccharomyces cerevisiae, desculpa, que está lá em cima, que é o fungo, né, a levedura, tem mais ou menos 2.000 pares de base. Na drosófila, os genes já estão mais ali para 5.000 pares de base. Tá? E nos humanos, a gente tem genes que tem mais do que 100.000 pares de base. Mais de 100.000 nucleotídeos, mais de 100.000 letrinhas. Tá? Esse tamanho do gene que eu estou falando aqui, ele inclui os introns. E os introns, na verdade, por incrível que pareça, são a maior parte dos genes. Então a gente tem genes que são que 90% do gene é intron, tá? Às vezes 99% do gene é intron. Ah, mas professor, por que tem intron? Não sei, a evolução evoluiu dessa forma e colocou essas sequências dentro dos genes, que são sequências também que ajudam na regulação da expressão gênica e tal, e é assim, tá? Os exons são pequenos pedacinhos que são reunidos. Tá? Os introns são maiores do que os exons em geral, tá? Principalmente nos humanos. E aí tem a sequência promotora que eu estava falando para vocês antes. O promotor, ele está antes de começar o gene. Se o gene começa aqui, o promotor está aqui, está antes. Tá? Ele está antes do gene. E ele é o lugar onde vão assentar os fatores de transcrição, onde se ligam os fatores de transcrição, e onde vai se ligar também a enzima RNA polimerase, que é a principal enzima que faz a transcrição e gera o RNA a partir do DNA. Tá? Então o promotor é uma região fundamental, aqui nessa figura ali também, a gente está vendo ali embaixo, ó, na parte de cima, os dois alelos sintetizam o RNA do tipo selvagem, e embaixo você está mostrando uma mutação no promotor. Às vezes você tem uma mutação que nem é no gene, tá? A mutação é no promotor, é nessa região que não faz parte da região codificadora. Tá? E uma mutação ali impede que o gene seja produzido. Por quê? Porque o fator de transcrição não se assenta ali e nem a RNA polimerase chega para poder transcrever o gene. Né? Muitas pessoas consideram que o promotor faz parte do gene. Eu acho bastante correto considerar isso. Porque é uma informação que, embora nunca vá se transformar em proteína, é uma informação importantíssima para o gene funcionar. E é onde se ligam os fatores de transcrição e a RNA polimerase. Então, é muito importante a sequência promotora, tá? Ou promotor. Nas bactérias, tá? Nas bactérias existe alguns genes que são controlados por um mesmo promotor. Um só promotor controla vários genes, tá? Quando isso acontece, a gente tem o que é chamado de cistron ou operon, tá? Então o operon é um sistema de regulação gênica onde um promotor controla a transcrição de vários genes. E esses vários genes, como o gene A, B e C que estão mostrados aí, vão virar 3 proteínas diferentes: proteína A, proteína B, proteína C. Nos eucariotos, não. Cada gene tem o seu próprio promotor. Você não tem operon nem cistron em eucariotos. Só tem operon e cistron em procariotos, em bactérias. Ok? E o operon-LAC é o principal mecanismo que foi
escolhido na história da genética e da biologia molecular para explicar o funcionamento de um operon, tá? Agora eu preciso da atenção sua. Se você estiver fazendo alguma coisa, presta mais atenção, porque é complicado entender o que é o operon e eu preciso da sua atenção, tá joia? Muito bem. O operon LAC é o operon que vai permitir a quebra da lactose, que é um carboidrato, tá joia? O operon LAC, ele funciona com 3 genes em sequência, chamada beta-galactosidase, a permease e a transacetilase. Esses 3 genes são fundamentais para quebrar a lactose. E aquela lactose não pode ser quebrada só apenas com um gene. E eles são controlados por um único promotor, tá? Então eles é o chamado de um RNA policistrônico, tem vários genes, tá? E esse gene, esse promotor, esse operon, ele funciona através, ele está normalmente reprimido. Esses genes não são produzidos constitutivamente, significa que esses genes não são housekeeping genes, não são genes que estão sendo produzidos a todo momento, tá? E você tem um outro gene que está mostrado ali, bem no cantinho, que é o gene chamado de repressor LAC, tá? O repressor LAC, ele é produzido num outro lugar do genoma, é outro gene, tem outro promotor, e esse gene, sim, ele é housekeeping gene, ele está produzido a todo tempo. E esse repressor gera essa proteína vermelhinha que está sendo mostrada ali, e que ela se assenta ali no promotor desse operon e impede, tá, que os genes sejam produzidos. Ele impede o acesso da RNA polimerase ao promotor desse cisto, tá? E ele, então, é um operon que pode ser indutível. Ele é ligado, ele está normalmente desligado. Lá que o operon está desligado. Acontece que quando aparece lactose no meio, que é um carboidrato raro, então por isso que ele não está ligado sempre, é só de vez em quando que aparece a lactose, esse operon tem que ser ligado. Qual é o estímulo, então? A presença de lactose. E o repressor LAC, que é essa proteína vermelha, ela se liga à lactose. Está vendo esse verdinho, essa bolinha verdinha que está aqui embaixo? Isso é o desenho da lactose, é um representante da lactose. Quando a lactose se liga ao repressor, quando tem muita lactose no meio, quando tem lactose no meio, enfim, a lactose se liga a esse repressor e o repressor muda de forma. Ele tem uma mudança conformacional. Toda mudança conformacional de uma proteína é chamada de mudança alostérica. Tá? A proteína muda de conformação e na hora que ela muda de conformação, ela se desliga desse promotor, tá? Desse promotor do operon LAC. Na hora que ela se desliga desse promotor, o que acontece? Ela permite finalmente que a RNA polimerase se ligue ali e transcreva esses 3 genes. E a transcrição desses 3 genes vai promover o quê? A quebra da lactose, a digestão da lactose, o catabolismo de lactose, tá? De novo, explicando mais uma vez, tem mais uma figura aqui, peraí. Muito bem, você tem os genes LAC-Z, LAC-Y, LAC-A, é beta-galactosidase, permease e transacetilase. Esses 3 genes, eles vão quebrar, fazer o catabolismo da lactose. Quando não tem lactose, esse gene lá, roxo, que está ali, produz a proteína repressora do operon LAC, que é essa proteína aí que parece uma pecinha de Lego, e ela se liga aqui naquele Ozinho ali, que é o operador. O operador e o promotor aqui são a mesma coisa, tá? O operador, na verdade, é um detalhe, ele é uma sequência que está entre o promotor e os genes. É uma sequência pequenininha que está entre o promotor e os genes, e é, na verdade, nesse operador que a proteína repressora do operon LAC se liga. Quando não tem lactose, essa proteína está ali presa e não deixa a holoenzima RNA polimerase transcrever esses genes. Quando o indutor, que é a lactose, está presente no meio, ele é o estímulo que vai fazer, que vai se ligar, ele se liga a essa proteína repressora,
muda a conformação tridimensional dela, ela não se encaixa mais nesse operador e ela então sai. Na hora que ela sai, ela permite que a RNA polimerase produza os RNAs do LAC Z, LAC Y, LAC A. Esses 3 RNAs vão produzir 3 proteínas e a lactose vai ser quebrada. Tá? Então ele é um operon que está desligado, não é um housekeeping gene, o repressor sim é um housekeeping gene, mas quando tem o estímulo adequado, ou seja, a presença de lactose, a lactose faz com que o repressor se desligue e os genes sejam ativos. Tá? Esse é um dos exemplos mais simples que a gente explica para os alunos de controle da expressão gênica. Tá bom? Bom, a transcrição nas bactérias, ela acontece através de 3 fases, que é chamada da iniciação, o alongamento e a terminação. Tá? Nos genes eucarióticos, os genes, como eu falei para vocês, são partidos e, bom, tem os promotores também, cada gene tem um promotor, não tem cistron nem operon em eucariotos, tá? E eles ainda têm outros tipos de forma de regulação gênica. O RNA eucariótico, então, aí está mostrando para você, olha, em verde o primeiro exon, em roxo ou azul o primeiro intron, em rosa o segundo exon, de novo roxo o segundo intron e amarelo o terceiro exon. Tá? Os introns têm que ser retirados, os introns são intrometidos, não contém o código dos genes, eles não têm esses códons, tá? Em tripletos que vão ser lidos pelo ribossomo, então eles têm que ser retirados. Os introns são retirados no processo de edição do RNA mensageiro e os exons são unidos. Tá? Isso é o splicing, processamento ou edição do RNA. E aí tem essa coisa que eu também já falei para vocês, mas agora falando com mais detalhe, que, por exemplo, ali em cima, nessa figura, a gente tem 3 exons e 2 introns, estão vendo? E aí você tem ali, na parte do meio da figura, a gente tem os introns sendo retirados, a parte rosa sendo retirada, e a proteína sendo formada apenas pelos exons, que é a parte azul, verde, e essa outra parte meio... que cor que é essa? Carmim, não sei, bege ou marrom claro, tá? Enfim. Só que acontece que algumas vezes, em alguns tecidos, alguns exons são retirados durante o processamento. E olha só, nessa parte de baixo, a proteína produzida não tem a parte verde, ela tem só a parte azul e a parte carmim. Tá? Isso faz com que, aqui a gente está mostrando um gene para você com 3 exons só. Tá? Os genes humanos normalmente têm mais de 10 exons. E você pode ter exons sendo usados ou não usados em determinados tecidos. E para cada gene, então, você pode gerar dezenas de proteínas diferentes. Gera uma análise combinatória aí muito grande. E então, em diferentes tecidos, determinadas regiões são exons e determinadas regiões são introns. Também isso muda de tecido para tecido. Tá? E também em condições fisiológicas, na condição de câncer ou de tecido normal, muitas vezes no câncer você tem uma desregulação também aí, do splicing alternativo e você gera proteínas diferentes que também são responsáveis pela transformação, pela tumorização da célula. Ok? Muito bem, então aí temos mais uma vez o exemplo. No eucarioto você tem o RNA sendo formado no núcleo. Dentro do núcleo, que é esse branquinho aí, ele é formado com os introns. Os introns são retirados pelo splicing do RNA, o processamento ou edição do RNA. O RNA maduro vai para o citoplasma e é traduzido. Na bactéria não tem nada disso, porque ela não tem carioteca, não tem membrana nuclear, não tem núcleo. Tá? O RNA ele é produzido mais ou menos da mesma forma que o DNA, acho que a próximo slide é que vai ter isso, mas basicamente tem duas fitas de DNA, elas se abrem e só uma das fitas, claro, que vai ser usada como molde para o RNA, porque o RNA é fita simples, não é fita dupla. Tá? Aí a gente chama a fita que é usada como molde para fazer o RNA de fita molde, e a outra fita de fita codificadora.
A fita codificadora tem a mesma informação do RNA, só que em vez de timina tem uracilo. Outra coisa importante entender é que o molde do RNA é local. Então, alguns genes, o DNA é dupla fita, imagina que a gente tem um cromossomo inteiro aqui, cromossomo 1. Alguns genes estão nessa fita e outros genes estão nessa fita. Tá? Dependendo do lugar do cromossomo, a gente chama de loco. Loco é uma posição no cromossomo, ou locus. Tá? Locus, se a gente falar a palavra em latim, ou locus, se falar em português. Loco é como se fosse o endereço do gene no cromossomo. Tá? O cromossomo 1 tem 248 milhões de letrinhas, e o gene tal, por exemplo, está na posição 100.359.453. Começa ali aquele gene. Tá? Então, o loco a gente sabe, a gente tem o genoma humano, ele é conhecido, ele está disponível. Depois eu convido vocês a entrarem lá no NCBI, tá? No PubMed, no NCBI, que é o National Center for Biotechnology Information, e entrar lá na ferramenta do genoma humano, e você pode ficar fuçando lá os cromossomos e ver qual gene está em qual lugar e tal, e começar a entender isso melhor. Tá? Eu acho que você deve fazer isso em algum dos projetinhos que você deve trabalhar. Tá joia? Bom, basicamente então, os genes podem estar tanto em uma fita do DNA quanto na outra. Não é que todos os genes estão na mesma fita. Tá? Bom, muito bem. Para a gente continuar estudando os RNA, a transcrição, vamos estudar agora um pouco dos promotores. Tá? Os promotores das bactérias são muito mais simples do que os promotores dos eucariotos. Tudo é mais simples na bactéria do que nos eucariotos. E a bactéria tem esse chamado box-35 e o chamado Tata Box. O box-35, por que ele chama isso? Porque ele está 35 nucleotídeos antes da posição mais 1. Essa posição mais 1 que está aqui, ó, né, é a posição de início do gene. E a posição menos 35 que está lá atrás é onde está o promotor, é um dos promotores muito comuns, o box menos 35. E também o Tata Box, que é justamente chamado Tata porque ele é TATATT, ou alguma coisa parecida. Tá? E esses promotores são promotores genéricos que ligam fatores de transcrição específicos em bactéria. Tanto o box-35 quanto o Tata Box, não é que tem que ter exatamente essa letra T, A, nada na biologia é determinístico, né? Tudo é probabilístico. Então ele está mostrando para vocês qual é a chance normalmente de um Tata Box ter um T na primeira posição, um A na segunda posição, um T na terceira posição, tá? Então tudo é probabilístico, tá? E os eucariotos, também as bactérias, podem ter alguns chamados sequências acentuadoras ou enhancers. Tá? Isso adiciona um novo grau de complexidade na transcrição. Os enhancers são sequências que estão longe do gene. Longe, o gene começa aqui, não é um promotor que está logo antes do gene, ele está lá do outro lado do cromossomo, às vezes até em outro cromossomo. Mas ele se dobra de alguma forma quando está ligado a uma proteína ativadora, e ele liga um fator de transcrição nesse enhancer, e ele também vai ligar nesse gene e vai ajudar esse gene a ser transcrito, vai começar a juntar ali os fatores de transcrição para recrutar a RNA polimerase. Não é só um fator de transcrição que recruta a RNA polimerase. Às vezes às vezes não. Às vezes você precisa de todo um complexo de iniciação da transcrição, cheio de fatores de transcrição ali, para que aquele gene seja produzido. Tá? Então, o enhancer, o acentuador, é uma sequência que não está perto do gene, está em outra parte do genoma, mas que o genoma se dobra e faz com que tridimensionalmente ele sim esteja perto do promotor desse gene e ele ajuda esse gene a ser transcrito. E além do enhancer, que é o acentuador, também existe o silenciador, que funciona do mesmo jeito, só que ele impede o gene de ser transcrito, ao invés de fazer com que ele seja transcrito mais fácil. Tá? É uma complexidade enorme a regulação do transcriptoma e é a coisa mais complicada de entender nessa área de genômica, como os genes são ligados, quais genes são ligados a cada momento e todo esse mecanismo de qual estímulo que gera qual fator de transcrição para ligar em determinado lugar, e quantos fatores de transcrição são necessários para recrutar a RNA polimerase. Tudo isso é de uma complexidade incrível e que a gente está ainda começando a entender. Tá?
muitos RNAs podem ser produzidos ao mesmo tempo a partir de um DNA, ou seja, se você tem ali os fatores de transcrição e está precisando daquele estímulo, chega uma RNA polimerase, faz um RNA, chega outra RNA polimerase, chega outra, pode ser produzidos muitos RNAs ao mesmo tempo. Tá? A maquinaria de transcrição, então, tem a ver com com os fatores de transcrição e a RNA polimerase. A RNA polimerase das bactérias, ela tem 5 tipos de subunidades. É uma enzima muito grande, parece a DNA polimerase, tá? E ela interage com essas regiões, com os fatores de transcrição, com os enhancers e com os silenciadores, para modular a expressão gênica de determinado gene. A expressão de determinado gene pode ser... Na verdade, eu gosto de pensar no transcriptoma é o seguinte, para esclarecer mais para você. Imagina uma parede com 25 mil botõezinhos de volume. Imagina esse botão de volume do seu som, que você pode ligar ou desligar, colocar bem baixinho ou bem alto, né? Então, a célula, se você for pensar ciberneticamente, a célula é um central de controle com 25 mil, a célula humana, digamos, com 25 mil genes, com 25 mil botõezinhos desse, né? E dependendo do estímulo que chega, a célula tem que ir lá e ligar um desses sons, né? Desse gene ao máximo, ou desligar outros e ficar toda hora acertando o que ela tem que ligar e desligar. Isso é a cibernética molecular, isso é a regulação do transcriptoma. Tá? É o jeito mais fácil de entender para mim. Você chega então nesse lugar, uma sala de controle que tem 25 mil botões de volume e a célula tem que saber a cada momento qual ligar e desligar em qual nível. Não é só ligar, não é um interruptor, é um botão de volume que pode ser ligado alto ou baixo cada gene, né? Pode ser. Então é uma coisa altamente complexa. Tá? Realmente é difícil de entender e é complexo. Mas a gente não se dá por vencido e a gente, como cientista, vai encarar esse desafio e tentar entender cada vez mais sobre essas coisas, ok? Existem várias RNAs polimerases, tá? Algumas RNAs polimerases não transcrevem nem genes de RNA mensageiro, como a RNA polimerase 1, que transcreve os genes de RNA ribossômico, que fazem parte da estrutura do ribossomo. A gente vai ver na aula de hoje à tarde, de tradução, o ribossomo. Tá? A RNA polimerase 2, que é a mais comum, que transcreve os genes de RNA mensageiro e alguns genes, o SN é Small Nuclear ou Small Nucleolar RNAs, tá? E a RNA polimerase 3 transcreve genes de RNA transportadores e tal. Olha só, esse slide está mostrando em laranjinha aí o DNA fita molde, em azulzinho o RNA sendo feito, né? Tô falando para você, não é que parece com a replicação, é igualzinho, né? Você tem uma fita sendo formada, uma fita molde, tá? E aqui o RNA é feito quando chega um nucleotídeo trifosfato. Repara ali, ó, eu não consigo mostrar ali para vocês, mas no 2' OH da fita laranja, que está de cabeça para baixo, né? O H, o 2' é H. E do outro lado é 2' OH. Tá? Essa é a diferença do ribonucleotídeo em azul para o desoxirribonucleotídeo em laranja. Tá? E além disso, está chegando o nucleotídeo trifosfato. O nucleotídeo trifosfato, esse pirofosfato ali que está rosinha, ele é quebrado, ele fornece energia e essa energia da quebra dessa ligação vai ligar esse fosfato naquele oxigênio ali do 3' OH, fazendo uma ligação fosfodiéster, ligando 5', 3', tá? E permitindo a cadeia de RNA crescer, ok? Durante a síntese de RNA, a fita recém-formada não permanece ligada com a fita molde, não é como na replicação. Ela abre e depois já vai fechando, à medida que ela vai andando a RNA polimerase, o DNA já vai se renovelando para trás. Não tem uma bolha de replicação, uma forquilha de replicação, não tem nada disso. Tá? Só abre ali rapidinho, tem um tipo de helicase, isso sim,
mas abre e fecha. Tá? A subunidade sigma, há algum tempo atrás, ela era muito se falava da unidade sigma, agora já está meio fora de moda, mas ela seria a subunidade da RNA polimerase que reconhece o promotor. Tá? Então, inclusive, ela fica no promotor, ela é como se fosse um fator de transcrição. Ela reconhece o promotor, tá? E quando a fita se abre para o RNA ser produzido, ela fica ali, a RNA polimerase vai sozinha fazer o RNA daí para frente. Tá? E ela é reciclada, a unidade sigma, é esse rosinha ali, ó, ela sai, mas depois ela volta, ela pode ser reciclada, tá bom? Bom, os fatores de transcrição são proteínas. Tá? O que são os fatores de transcrição? Que respondem a estímulo e vão se ligar no DNA, tá? Para recrutar a RNA polimerase. Eles são como se fosse uma corneta. Eu gosto de fazer a analogia da corneta. O fator de transcrição, ele senta ali, ele responde um estímulo. Por exemplo, tem lactose. Então, tendo lactose, ele vai para o DNA e se liga num pedaço do DNA. E ele fica ali tocando uma corneta, como se estivesse chamando a RNA polimerase para ela vir transcrever aquele gene. Só que às vezes com uma corneta ela não vem, entendeu? Às vezes você precisa de uma banda inteira para chamar a RNA polimerase. E para cada gene é diferente os fatores de transcrição que são necessários para recrutar a RNA polimerase, para cada situação é diferente, a gente não entende muito bem o que é importante em cada gene, em cada momento, tá? Aí estou mostrando então para vocês o Tata Box lá em cima, tá? Aí você tem um fator de transcrição que é chamado TF2D, depois chega outro fator de transcrição que é o TF2B de bola, tá? Depois chegam mais outros fatores de transcrição que é o TR2E, o TR2H, o TR2F ligado na RNA polimerase, e aí forma o complexo de iniciação da transcrição. Complexo de iniciação da transcrição, então, é quando a RNA polimerase está ligada a todos os fatores de transcrição na região promotora do gene e, chegou a hora de transcrever esse gene. Aí a RNA polimerase ela deixa todo mundo para trás e vai sozinha fazendo a transcrição. Os fatores de transcrição continuam lá. Enquanto o estímulo estiver acontecendo, os fatores de transcrição continuam lá, recrutando novas RNAs polimerases para fazer a transcrição desse gene. Só quando o estímulo não estiver mais lá que eles vão embora. Tá? Tata Binding Protein é um pedaço da proteína, do fator de transcrição que liga o Tata Box. Tá? Então, nas bactérias que tem Tata Box, tá? Os eucariotos já não tem Tata Box, ou às vezes até tem, mas não é exatamente igual. Tá? Muitas proteínas que são fatores de transcrição em bactérias têm uma região de ligação ao Tata, que é o TBP, Tata Binding Protein, região de ligação ao Tata. Tá? Então, o TF2D, que é o fator de transcrição, tem esse TBP, uma região que liga o Tata Box. Além do Tata e do Box-35, tem diversos outros fatores de transcrição. Tá? Tem diferentes fatores de transcrição para diferentes tipos de genes que têm que ser produzidos. Tá? Tem o elemento BRE, o elemento INR, o elemento DPE, e diferentes fatores de transcrição ligam esses promotores. Tá? Não tente entender isso de uma forma determinística, é probabilístico. Tá? E aí vê que lindo essa história aí. Aí esse slide resume tudo. Tudo não, resume boa parte da aula. Que é, ali, aqui pertinho de mim, aqui temos Coding Region, região codificadora, tá? Mais para lá temos o Tata Box. No Tata Box está o Tata Binding Protein, região que liga o Tata de um fator de transcrição. Todas essas coisas azuisinhas aí são fatores de transcrição. O A, B, F, E, H são os fatores de transcrição também.
E ali em cima, ó, a gente tem enhancers, que são os acentuadores que estão longe, mas que tridimensionalmente eles dobram o DNA, ligam uma proteína aí, e essa proteína também se liga aos fatores de transcrição e ajuda esse gene a ser produzido. Vê que você tem ali em cima também um silenciador, silencer, tem uma proteína repressora que não está ligada nele. Se ela tivesse ligada, de repente, a RNA polimerase não estaria aí para fazer a transcrição, tá? Então, todo esse conjunto de fatores de transcrição ligados ao promotor forma o complexo de iniciação da transcrição, tá joia? Depois que tem um complexo de iniciação, você tem o alongamento da transcrição. O alongamento é justamente quando a RNA polimerase vai pegar a fita molde e pegar os nucleotídeos livres e fazer o RNA, tá? Vai produzir o RNA. E a transcrição vai ser terminada, é muito complexo entender a forma como a transcrição é terminada, mas existe um modelo de que é realizada uma estrutura em forma de grampo, tá? Uma estrutura onde o RNA que está nascendo forma uma região de fita dupla, que é um grampo, como se fosse um grampo de cabelo mesmo, né? E esse grampo, na hora que forma esse grampo, que forma essa região de fita dupla, ali ó, você tem o C ligado com G e tal, o U com A e tal, sinaliza o término da transcrição. Isso significa que o RNA está pronto e a RNA polimerase pode se desligar dali, o RNA está pronto. Tá? É uma teoria que está muito em discussão, parece que nem todos os RNAs têm essa forma de terminar. De alguma forma a célula sabe a hora de terminar, muitas vezes quando não tem grampo, tem outras sequências sinalizadoras que a gente não conhece muito bem. Mas enfim, essa é uma das teorias. Tá? E quando o RNA está pronto, agora ele tem que ser processado. O processamento, ou a edição, ou o splicing do DNA é muito importante. Tá? E, na verdade, a edição e o processamento incluem o splicing, mas não são só o splicing, tem também o cap e a adenilação, poliadenilação. O que é isso? Então, o RNA eucariótico precisa sofrer 3 modificações para ele ficar perfeito e poder viajar para o citoplasma. Se ele não tiver essas modificações, ele não sai do núcleo. Tá? Então, ele tem que ter essas modificações. Primeiro é o chamado cap5', onde uma guanina modificada, um G, é adicionado na região 5', no início, na parte inicial do RNA mensageiro produzido, tá? E a gente fala normalmente que o cap5' é importante para caracterizar o RNA como celular, que os RNAs virais, eles muitas vezes não vão para o núcleo, eles não são capeados. Cap é o chapéu, capping. Cap é chapéu. Como se fosse um chapéu que tem no início do RNA e que é um G ao contrário. Ele está numa ligação ali que é 5', tá? Não é uma ligação 5', 3'. É como se fosse um G ao contrário. Um G de marcha ré, que está no início do RNA e que nesse G de marcha ré se ligam algumas proteínas e essas proteínas servem para falar assim, olha, esse RNA é da minha célula. Tá? Então, é muito importante ter esse cap5'. E depois a outra modificação importante é a cauda de poli-A. Que o RNA, todo RNA eucariótico, ele tem um sinal em algum lugar, que é esse sinal AAU, AAA. Tá vendo ali, ó, escrito? AAU, AAA. Quando a célula vê esse sinal, ela corta o RNA aí, fala, tudo que está aqui depois não me interessa, e ela adiciona uma cauda de A, como se fosse 200 a 300 nucleotídeos de adenina são adicionados. Tá? Isso é feito por todo um complexo proteico chamado de complexo de poliadenilação. Tá? E isso serve para proteger o RNA, porque o RNA, como eu estava falando para vocês, ele é muito instável. Ele sendo instável, ele está muito sujeito a perder, a quebrar e tal. E essa cauda de poli-A ajuda a proteger a informação gênica, que ele começa a perder, se ele está muito instável, ele começa a perder nucleotídeos pela região 3'. E tendo esse AAA aí, 200 a 300A, ele pode perder 200 nucleotídeos que ainda não chegou na informação do gene. Tá? Então, serve como se fosse um mecanismo de
que é como se fosse uma coisa que é para perder mesmo, tá? Deixa esse RNA ali, e na medida que ele for perdendo as adeninas, tá tudo bem, porque não chegou na informação gênica que a proteína vai ser produzida corretamente, tá? Se começa a comer todos esses 200 As, ele começa a perder todas essas letrinhas, aí começa a ter problema que o gene pode ser produzido com a informação incorreta, tá? Então, os fatores de poliadenilação são essas enzimas, tá? Que vão cortar o DNA depois desse sinal AAUAA e adicionar 200 a 300 As. Tá? Então, você tem uma enzima chamada poliapolimerase que ela adiciona esses As. Tá bom? É muito interessante quando a gente estuda os genes, né, ver se os genes têm uma estrutura exônica conservada ao longo das espécies. Você estuda um gene no humano, no chimpanzé, no gibão, no gorila, nos primatas do velho mundo, tá? E a gente vai ver que a conservação da estrutura exônica é muito conservada. Todos os macacos têm os mesmos exons e introns, tá? E se não tem, possivelmente algum deles teve algum tipo de evolução diferencial naquele gene. Então a genômica comparativa pode permitir você encontrar casos interessantes de evolução quando a conservação da estrutura exônica não é mantida entre organismos proximamente relacionados, como são os grandes primatas, ou você pode pensar as aves, quando comparadas entre si, ou algum grupo que você esteja estudando e que seja importante para os seus estudos. Tá? Aqui está mostrando que, por exemplo, nas leveduras, que são os organismos eucarióticos mais simples, os genes em geral não têm introns, ou se tem 2 introns. Tá? Na drosófila, que é a mosca das frutas, só 17% dos genes que não têm introns. Tá? Todos os outros genes têm introns, e muitos genes, a maioria dos genes tem 2, 3, 4, 5 introns. Alguns genes têm até 40 introns na drosófila, na mosca das frutas, tá? E nos mamíferos, só 6% dos genes que não tem nenhum intron, só tem exon, ou seja, 94% dos genes têm introns, tá? E os genes, olha lá, a média do tamanho dos exons. Os genes podem ter 10 exons, 12 exons, mais de 40 exons, mais de 60 exons. Tá? E aí gera essa infinidade de proteínas que podem ser geradas a partir do mesmo gene. Tá? Então é muito importante entender o splicing alternativo a partir disso. Os exons tipicamente têm entre 100 e 200 pares de base. Até nos humanos, olha aí para você ver nessa primeira figura ali, né, lá embaixo, na primeira lá de baixo, que os exons humanos também têm mais ou menos 100 pares de base, 200, 300, não mais do que isso. Tá? Agora, os introns humanos podem chegar a 30 mil pares de base, igual aqui. Ó. Tá? Então é isso que eu estava falando, os introns são uma parte muito maior do gene do que os exons. Por quê, professor? Não sei, a gente observou e é assim. Não sei o que te dizer, entendeu? É assim. E isso é observado. E além disso tem a evolução pelo que a gente chama de exon shuffling, que é o embaralhamento de exons. Tá? Então a gente sabe que novos genes são gerados em cada uma das espécies, através de mecanismos ainda pouco conhecidos, mas possivelmente que envolvem a transcrição, o embaralhamento de exons, e esses genes podem voltar para o genoma pela atividade de alguma transcriptase reversa e virar um novo gene nesse genoma. Tá? Sempre quando a gente sequencia um novo genoma, a gente fica muito surpreso de ver que cada genoma que a gente sequencia tem, sei lá, 10 a 15% de genes que a gente não conhece, que só aquela espécie tem. E isso a gente atribui à importância dos vírus endógenos que essas espécies têm, todas as espécies têm, e que ajudam a criar novos genes para aquela espécie. Tá? Muitas vezes esses genes não têm função, a função é desconhecida, e a gente ainda está começando a entender a função desses chamados genes órfãos. Tá?
nos genomas. Muito bem. Então a gente tem, quando é feita a transcrição de um RNA, primeiro é gerado o que a gente chama de transcrito primário, que é o RNA não processado. Tá? Depois desse transcrito primário, ele é enorme, ele tem que ser cortado. Por que ele é enorme? Porque eu estou falando para vocês que os introns são muito maiores que os exons. Os exons têm tipo 200 pares de base, os introns podem ter 30 mil pares de base. Tá? E aí o RNA que é chamado transcrito primário, tem que ser cortado. E não só cortado, retirado os introns, adicionado o capacete 5' por isso que eu estou de chapéu hoje, para falar do cap 5', e o poli-A, tá? A região de poliadenilação, que é a parte 3', que é adicionado esse 200 a 300 bases. E só depois que esse RNA está totalmente processado é que ele vai poder sair do núcleo. Tá joia? Então aqui eu vou falar, tem uns slides aqui sobre como é que é feito o splicing, tá? Tem um complexo chamado de spliceossomo, que tem vários, inclusive, várias ribonucleoproteínas, algumas ribozimas que funcionam aqui para retirar os introns, tá? Dentro do intron, essa parte aqui sim é muito importante, tem uma adenina, um Azinho, que forma um intermediário em forma de laço. Só o RNA que pode formar um intermediário em forma de laço, porque ele tem o 2' OH. Então ali nesse detalhe da figura está te mostrando ali nessa setinha grande, 2' OH, onde se liga esse intermediário em forma de laço, que é quando o intron vai ser cortado. E aí a gente fala que esse 3' OH que ficou ali no exon, ali azulzinho, ele faz o que a gente chama de ataque nucleofílico à extremidade do intron para o outro lado e junto os dois exons. Tá? Isso, claro, é super regulado por enzimas e fatores de transição, não, mas fatores do spliceossomo, tá? Que vão regular exatamente o corte preciso entre intron e exon. Muito bem. Aí falando dos que tem normalmente tem uma região que é um CA, que está logo antes, na extremidade dos exons, mas nem todos têm, porque a biologia não é determinística, né? Mas, de qualquer forma, você tem essas proteínas do spliceossomo que reconhecem as extremidades dos exons. Não me pergunte como, tá? Não é muito bem conhecido. Alguns organismos é mais regular, as regiões de início e fim de exons, em outros organismos é mais irregular, tá? O que importa é que existe esse azinho no meio e o que o azinho faz o intermediário em forma de laço e depois os exons são reunidos e o intron sai da jogada, tá? E aí estou mostrando para vocês o splicing alternativo do gene da alfa-tropomiosina, que é um gene que tem dezenas de exons. E olha, no músculo estriado esquelético, ele tem essa configuração que você está vendo ali em cima, né? No músculo liso, ele tem outra configuração de exons. No fibroblasto, ele tem outra configuração de exons. Inclusive, no fibroblasto, ele tem duas configurações alternativas de exons. Tá? E no cérebro, ele tem outra. Então, veja só, um gene só, quantas proteínas diferentes que está gerando aí? Né? É muito incrível isso. E aí o RNA transportador, o RNA mensageiro, para ser transportado para o citosol, para o citoplasma, ele vai adquirindo determinadas proteínas ao longo da medida que ele é processado. Quando o cap é adicionado, algumas proteínas permanecem ligadas nele. Quando ele é retirado os introns, algumas proteínas permanecem ligadas ali nos exons. E quando é poliadenilado, permanece ligado também algumas proteínas ali da poliadenilação. E esse conjunto todo de proteínas é o que ele vai apresentar para o poro nuclear para falar assim, olha, poro nuclear, eu estou completo, eu posso ir para o citoplasma. Aí o poro nuclear vai olhar para ele, assim, claro que é uma metáfora, né, que eu estou falando aqui, mas ele só vai ser transportado se ele tiver com todos esses sinais de que ele foi corretamente processado, ok? Então o transporte seletivo de RNA mensageiro está
associado ao processamento correto do RNA. Tá? E o complexo do poro nuclear reconhece e transporta apenas os RNAs mensageiros completos. Tá? Então aí está mostrando ali à esquerda o RNA cheio de proteínas, e aí o poro reconhecendo algumas proteínas ficam no núcleo e outras proteínas vão para o citoplasma com o RNA para também ajudar o RNA a ser traduzido posteriormente. Tá? Então o Operon-LAC é muito importante, já recapitulando um pouco dessa mesma aula, você tem que lembrar do Operon-LAC, entender como é que ele funciona, tá? Ele é um sistema indutível, que a transcrição está bloqueada, tem um repressor que se senta ali no operador ou no promotor e impede que esse gene seja produzido, a menos que chegue o indutor, que é a própria lactose, que liga no repressor, o repressor sai, deixa de reprimir, e aí o RNA polimerase produz os 3 genes que vão digerir a lactose, tá? Operon-LAC. E existe o contrário, que é o operon-triptofano. O que é o operon-triptofano? É um sistema parecido com o Operon-LAC, só que ele é um sistema repressível, não indutível. O que é um sistema repressível? Que ele é um housekeeping gene. Tá? O operon-triptofano não é o Operon-LAC mais que eu estou falando do operon-triptofano. O operon-triptofano serve para produzir triptofano, que é um aminoácido. Ok? Só que quando você tem muito triptofano, aí sim, com esse excesso de triptofano, o triptofano se liga ao repressor, que também é o housekeeping gene, só quando tem muito, aí tem a questão da concentração. Quando tem muito triptofano, ele se liga ao repressor, e o repressor vai se ligar ali ao promotor dele, o operador, e impedir a transcrição dos genes. Tá? Então, qual a diferença do Operon-LAC para o operon-triptofano? O Operon-LAC está desligado constitutivamente e se liga quando tem o indutor. O operon-triptofano está ligado constitutivamente e ele se desliga quando tem excesso do indutor. Tá? Então, quando tem excesso de triptofano, o triptofano liga na proteína repressora, e essa proteína repressora, só quando está ligada no triptofano, que ela vai ter afinidade pelo promotor e impedir a RNA polimerase de fazer, na verdade, não 3, mas aqui 5 genes, que são da via de biossíntese do triptofano em bactérias. Ok? Muito importante esses 2 métodos de regulação, você entender. Muito simples também, assim, parece complicado, mas é simples. E aí você anota direitinho que você vai entender com certeza. Ok? Então o controle da expressão gênica acontece em múltiplos níveis. Aqui eu estou explicando mas olha, você tem... vamos acompanhar essa figura. Do DNA tem o controle da transcrição. Ou seja, tudo isso que eu estou te falei até agora, que é os estímulos, o RNA, o fator de transcrição, que você não está lá, e digamos que o RNA tenha sido produzido. O transcrito primário foi produzido. Depois você tem o controle do processamento do RNA. Você pode ter um transcrito primário e esse transcrito primário não ser processado. Se ele não for processado, ele não vai para o citoplasma produzir proteína. Então ele tem que ser primeiro processado. Então tem mais um nível de controle. Ele tem que ser capeado, poliadenilado e retirado os intrometidos, os introns lá de dentro. Depois disso ele passa para o citoplasma. Tá? Então ainda tem a parte do transporte. Ele ainda pode tomar pau ali, pode ser... A proteína do poro pode falar assim, não vou te aceitar para você passar para o citoplasma. Tá? Mas aí digamos que ele passa para o citoplasma. Aí você tem ainda o controle da meia-vida do RNA mensageiro. Como eu falei para vocês, existem os microRNAs que podem regular esse RNA mensageiro e levar ele para degradação ou não. E depois você tem o controle da tradução, tá? Que também vai ter outro tipo de controle. Depois você tem a proteína produzida ali verdinho, e ainda tem o controle da proteína. Né? Algumas proteínas elas são feitas de forma desligada e elas precisam ser fosforiladas ou modificadas pós-traducionalmente para elas ficarem ativas. Tá? Então são múltiplos níveis de controle que agem na célula e a gente tem que entender com clareza, primeiro, que é muito complexo, e depois quais são os níveis de controle. Ok? Bom, muito bem, eu tenho um blog aí na internet que já tem milhões de visualizações, que eu fiz na época da minha graduação. E inclusive está fora do ar agora, ou seja, não está no ar, mas não é esse endereço. E só para terminar aqui, eu quero falar rapidinho para você sobre o RNA e a origem da vida. Tá? A teoria mais aceita hoje para a origem da vida é a teoria do mundo do RNA. Tá? Isso significa que o mundo começou com RNA, o DNA
surgiu depois. O DNA hoje, que é o bambambam, o fodão, o controlador da célula, não, ele foi produzido depois. O RNA é o principal ácido nucleico. O DNA é um mero guardador de informação. Quem faz as coisas é o RNA. O RNA, ele pode ser tanto enzima quanto ele guarda informação. Então ele é um intermediário aí do mundo da proteína com o mundo do DNA. Ele faz a função da proteína e faz a função do DNA. Só que ele faz mal as duas funções. Então por isso que ele, entre aspas, inventou a seleção natural, inventou umas moléculas primas. O DNA, por exemplo, que é muito primo, muito parecido com o RNA, um outro tipo de ácido nucleico, com pequenas modificações, como a fita dupla e o fato desse tem uma desoxirribose, que no 'H não é um 2'OH, e sim um 2'H, dá ao DNA mais estabilidade, principalmente a dupla fita e esse 2'H, tá? E a proteína, que é realmente, aí a proteína não dá para comparar com o RNA. A proteína é um catalisador molecular muito mais eficiente do que o RNA, não tem comparação, tá? Mas o mundo começou com o RNA, tá? Na verdade, hoje a gente sabe que o mundo, que a vida, as novas teorias de origem da vida, dizem que o mundo já começou ribonúcleo-proteico, tá? Que o mundo já começou, inclusive a gente publicou um trabalho esse ano sobre a simbiose química, que o mundo já começa a vida começa com a interação de RNA e proteína. Mas o RNA, sem dúvida, surgiu antes do DNA. Isso aí já é consenso na comunidade de que o DNA surgiu depois, tá? E ele é como se fosse um RNA especializado para guardar informação. Tá joia? Muito bem, concluindo essa aula, a transcrição é um processo de produção de RNA que define quais genes estão ativos na célula a cada instante. Esse repertório de genes ativos a cada instante é o transcriptoma, tá? O processo tem que ser precisamente regulado, o DNA é aberto, as histonas são ligadas, tá? Os fatores de transcrição chegam ali, a RNA polimerase vai chegar com o fator sigma para reconhecer o promotor, tá? O RNA transcrito primário tem que ser tem que ser processado, capeado, poliadenilado, retirado os introns, tá? E aí depois esse RNA vai poder ser transportado para o citoplasma para ser traduzido, ok? Muito bem, essa foi a aula. Eu sei que ela tem muito conteúdo, é bastante complexa, mas eu espero que você tenha entendido e eu vou estar à disposição para resolver suas dúvidas, tá joia? Então, qualquer problema, escreva para mim que a gente vai conversando. Prazer ter você aqui e a gente se vê em breve. Um abraço.